Olá, seja bem-vindo a Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo de Combate ao Exercício Ilegal da Medicina aqui do Simers. Meu nome é Mônica Berg, sou diretora aqui no Sindicato Médico. Aqui no nosso podcast a gente conversa sobre assuntos de saúde, assuntos de medicina e assuntos em que outras áreas da saúde que fazem fronteira com a medicina têm abordagens também, para a gente ter essa informação de uma forma bastante científica, bastante forte, né? Bastante real, e a gente conseguir passar isso para a população de uma forma que seja bem entendido. O tema de hoje é um tema que esse mês, que é o mês de maio, tem até dia, né? Então, a fibromialgia. Neste mês, no dia 12 de maio, é o dia de conscientização sobre a fibromialgia, para a gente buscar mais informação sobre a doença, ter alertas de sintomas e saber qual o profissional que a gente deve buscar e quando também, né? Essa conversa, ela ganha bastante relevância nesse mês por esse fator, obviamente. Para falar desse assunto, a gente convidou a presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul, a doutora Penélope Palominos, para conversar um pouquinho conosco. Seja muito bem-vinda, doutora Penélope. Muito obrigada, Mônica. Obrigada pelo convite. Doutora Penélope, ela viajou um pouquinho para estar aqui com a gente. A gente aproveitou uma vinda dela para Porto Alegre para poder fazer a gravação aqui do nosso podcast. Mas vamos começar pelo começo. Doutora, bem no começo, o que é fibromialgia, afinal? Pois é, Mônica. Fibromialgia é uma doença hoje muito comum, acomete de 2% a 3% da nossa população, né? Então, muita gente. E ela é uma doença crônica que causa muita dor difusa pelo corpo. Então, dor em todo o corpo. E eu sempre explico para os meus pacientes que a fibromialgia é uma doença da via da dor, né? Então, todos nós temos receptores de dor na pele, nos órgãos internos. E quando a gente sente alguma coisa, uma lesão, alguém pisou no pé, alguém prendeu o dedo, queimou, enfim, a gente tem um estímulo que vai lá, nossa medula até o cérebro. E esse estímulo, então, é uma coisa normal, né? Todo mundo tem a via da dor. Só que nessas pessoas com fibromialgia, essa via da dor, ela tá muito ativa. Então, esses pacientes, eles ficam o tempo inteiro, o cérebro deles recebendo estímulos, que, na verdade, eles não estão tendo a lesão, mas o estímulo é enviado ao cérebro e esse cérebro, ele tá muito sensível, ele não consegue bloquear, ele fica amplificando esses estímulos. Então, isso causa dor o dia inteiro, todos os dias, né? Então, essa é a fibromialgia, uma ativação da via da dor. Uma superativação da via da dor. Exatamente. Que causa muito problema, né, para os pacientes. Sim, então, os principais sintomas que a gente observa essas questões de dor mesmo. Exatamente. E é uma dor, assim, que ela é muito difusa, ela pode ser do lado direito, lado esquerdo, abaixo da cintura, em cima da cintura, né? Os pacientes me dizem assim, mas a dor caminha, doutora. Então, um dia dói num lugar, outro dia dói no outro. A pessoa não sabe se ela vai acordar bem, se ela vai acordar com dor e onde que vai doer. Então, é uma dor difusa. E além da dor, muitas vezes vem fadiga também junto. Então, é um cansaço desproporcional as atividades que ela faz, muita dificuldade de sono, aquele sono que não é reparador, a pessoa acorda várias vezes durante a madrugada, fica se mexendo na cama, né? Então, um sono que realmente não relaxa a pessoa. E tem os sintomas cognitivos, assim, também junto, né? De ter dificuldade para pensar, dificuldade de raciocínio, esquecer palavras. Então, eles começam a falar uma frase, daqui a pouco, doutora, me desculpa, eu esqueci o que eu ia dizer, né? Então, tem pacientes que me falam assim, eu estava no meu trabalho, era um trabalho de telemarketing, e eu não conseguia mais fazer aquilo, porque eu tinha que responder rápido para o cliente, quando ele me dizia, não quero comprar o produto, e ela não conseguia pensar numa resposta, né, rápida para dar. E, então, assim, isso incomoda. Tem professoras também que não conseguem dar aula porque está no meio da frase, não sabe mais o que vai ensinar para o aluno. Então, tudo isso prejudica bastante a vida da pessoa. Atrapalha toda a atividade simples do dia a dia. Acaba sendo perturbada. E
É uma doença que a gente escuta muito sobre a dificuldade do diagnóstico. Por que esse diagnóstico é tão complexo? É tão difícil mesmo fazer um diagnóstico? Não é que ele seja difícil, o problema é que a gente não tem exames objetivos, assim. Como a gente não entende muito bem ainda como funciona essa via da dor e que substâncias que agem ali, né, ou que estão em excesso ou em falta, a gente não conseguiu criar um exame de laboratório ainda, né? Então, na medicina não tem algum exame de sangue que você possa ir lá fazer que te diga que tem fibromialgia, ou então um exame de imagem, né, algum raio-x, uma ressonância, isso não existe ainda, tá? Então, essa é a dificuldade, o diagnóstico da doença tem que ser feito através da conversa com o paciente, né, a anamnese, e com um exame físico bem feitinho e excluindo outras doenças que podem parecer fibromialgia, né? Então, mas não existe um exame, assim, diagnóstico que bata o martelo, você tem fibromialgia. Então, essa é a dificuldade. Muitas vezes demora para se conseguir esse diagnóstico. Muito. Os pacientes chegam com sacolas enormes de exames no reumatologista, porque já fez muitos exames, muitas ressonâncias, tomografias, raio-x, já foi por vários especialistas, né? Uma peregrinação, uma novela, assim, até que consegue ter um diagnóstico. É bem sofrido, assim, a jornada do paciente até o diagnóstico. Complexo isso. E tem algum perfil de paciente que seja mais comum? São principalmente mulheres, tá? As mulheres são bem mais acometidas do que os homens. Se acredita que de cada 10 pacientes, em torno de 8 sejam mulheres. E principalmente mulheres de meia idade. Quando a fibromialgia ela começa mais cedo, lá pelos 20 e poucos anos, em geral, tem uma história genética. Tem uma mãe que também tinha muita dor crônica, né? Mas a maioria da população começa em torno dos 40, 50 anos, é um pouco mais tardia. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, sobre o fator genético, se existe essa linha genética. Existe, né? A gente acredita que tenha um componente genético que faça exatamente ela começar mais cedo. Mas não está identificado ainda nenhum gene, exatamente nem nada. Qual gene, né? Isso ainda não tem. Não tem exame, né? Pra gente detectar se a pessoa tem ou não tem esse gene. Uma doença indescoberta. Exatamente, tem muita coisa a ser estudada, né? É uma doença bastante invisível, né? A pessoa que tem fibromialgia, ela não tem um sinal muito claro da doença, né? Sim. E como isso impacta quem convive com essa pessoa? Como é que é essa estrutura familiar? Como é que é essa estrutura de trabalho? Como é que funciona? É um impacto muito grande. Por quê? Porque como ela não é visível, né? Ela não dá lesões, ela não dá manchas, né? Então, assim, é a dor, e a dor é algo muito pessoal, o outro não sente a dor que você tem. Então, essas pessoas, assim, elas acabam muito estigmatizadas, às vezes não acreditam que elas têm aquela dor. Então, muitas vezes o companheiro, a companheira, né, vai dar um abraço e a pessoa diz, não encosta, tá tudo doendo. Eles, mas o que tá doendo, né? Eu não apertei forte, por que tem tanta dor, né? Enfim, os colegas de trabalho acham que estão fazendo corpo mole, não quer trabalhar, né? Diz que tem dor, mas eu não estou vendo nada, não tem inchaço, né? Não tem vermelhidão na articulação, que tanta dor é essa? Então, muitas vezes também as pacientes me dizem assim, doutora, eu fui humilhada, fui lá para fazer a minha perícia médica e o perito riu da minha cara, ele olhou assim, tu não tem nada, te examinei, não tem nada, né? Tu não tem doença. Então, elas chegam a se perguntar assim, poxa vida, será que isso é da minha cabeça? Será que isso é só psicológico? Por que eu tenho tanta dor? Né? E o medo de ter uma doença que não está sendo detectada também, né? Então, será que eu tenho um câncer nos ossos? Não é uma doença mais grave que ninguém está encontrando? Então, é bastante sofrimento nesse sentido. Bom, eu sou médica dermatologista, eu não sou reumatologista, mas eu lembro de algumas coisinhas da reumatologia que, obviamente, acaba que a gente tem toda essa formação de base. Muitos anos atrás, eu lembro que existia os trigger points e tal, para a questão do diagnóstico. É mais ou menos por aí que é feito o diagnóstico?
Como é que ele é feito? Existem critérios de classificação, mas eles acabam sendo usados mais assim na pesquisa, né? Quando o paciente precisa entrar numa pesquisa clínica para testar um novo medicamento, né? Na prática, eu acabo, para fazer o diagnóstico, eu não uso assim um critério de classificação. É mais pela história mesmo, de dor difusa, que a pessoa me conta, dos sintomas cognitivos, da fadiga, desse sono não reparador, e um exame físico sem sinais objetivos, assim, e realmente, como você falou, né, tem tender points, tem hiperalgesia, tem tender points, a gente aperta, né, em uns pontos a pessoa tem muita dor, então você encosta no braço, dói, encosta na perna, dói, sim, dói, né, então às vezes elas brincam comigo que dói até o fio de cabelo, né, porque além disso elas têm a alodínia, que é você ter dor em estímulos que normalmente não deveriam doer. Então, assim, deixar o cabelo comprido, uma paciente minha me disse, eu não posso deixar o cabelo comprido, porque ele bate aqui atrás nas costas e até isso me dói. Isso incomoda. Né? Elas vêm para consulta, não usam, por exemplo, sutiã embaixo, porque o aperto do sutiã dói. Então, assim, o que não deveria doer, um abraço, né? O netinho que vem correndo e se joga, né? Para brincar com a avó, isso tudo dói. Né, vira dor, então, entende? É muito, muito complexo, né? Isso, assim, passou o dia inteiro tendo dor. Né? Que vida difícil, né? Que coisa complexa. Mas e daí a gente tem tratamento, né? Quais são os pilares desse tratamento? Felizmente, a medicina tem evoluído bastante, né? Na parte de tratamento. E eu sempre gosto de dizer para os meus pacientes, a cada congresso, né, tem sempre mais estudos, então espero que isso evolua cada vez mais. Mas existem 3 pilares, e nas consultas eu desenho normalmente um triângulo, assim, e boto em cada pontinha do triângulo, eu digo que a pessoa, se ela quiser melhorar, ela tem que fazer os 3, né, não adianta fazer só 2 ou 1, tem que ter tudo. Que é o exercício físico, tá, que é muito importante, a parte do medicamento e a parte do cuidado com a saúde mental, que seria o acompanhamento com o psiquiatra, o psicólogo. Então, esses são os 3 pilares para que a pessoa fique bem da fibromialgia. Entra um pouquinho na lógica do estilo de vida também, né? Muito, exatamente. De não ter um estilo de vida sedentário, né? De praticar exercício físico, muito. Que a gente tem uma área entrando na medicina que não virou a especialidade ainda, mas eu acho que permeia todas as áreas da medicina, que é a medicina do estilo de vida. É que, na verdade, todas as especialidades deveriam fazer isso, né? Cuidar para que fazer uma medicina preventiva, né? Para que a pessoa não adoeça. Acho que isso mudar o estilo de vida. Que, para nós médicos, é uma parte muito complicada, né? Porque mudar o estilo de vida é complexo, né? Fazer a pessoa começar a fazer exercício físico, ainda mais porque na fibromialgia elas têm muita dor, né? Então, quando começa o exercício físico, os primeiros meses são muito difíceis, porque tá cheio de contratura, né? De dor, então começa a fazer o alongamento. Então, os primeiros meses são complicados, né? Eu sempre digo, não desiste, não te exige que você precise fazer 1 hora, né? Chegar lá no grupo e fazer 1 hora de ginástica, 1 hora de hidroginástica, de natação. Não, tu vai fazer o que tu consegue. Se é 5 minutinhos, faz 5 minutinhos. Depois, na próxima semana, vai ver que vai ficar mais fácil, vai conseguir fazer 10. Então, assim, não se compare com outros, se compara, né, com você mesmo. Tipo, semana passada eu não conseguia fazer isso, agora eu tô fazendo. Né? Existe alguma atividade física mais indicada ou mais própria? O que a gente sabe, assim, que tem mais estudos, tem 2 tipos de exercício. O aeróbico, né, que é aquele que faz o coração bater mais forte, faz a pessoa suar, né, faz a respiração ficar mais ofegante. E aí pode ser qualquer tipo de exercício aeróbico, pode ser uma hidroginástica, pode ser uma natação, uma dança, um ciclismo, uma caminhada um pouquinho mais rápida, tá? Então, esse é o exercício aeróbico. E o outro tipo de exercício que funciona muito bem é o de resistência, que faz com elástico, com pezinhos, daí seria mais uma musculação, né, o crossfit, né, o que eles fazem é funcional, né? Então, esses 2 tipos. Tem estudos dizendo que quando a gente faz os 2, um pouquinho de cada um, é melhor ainda do que fazer um isolado, né? Mas, assim, na vida real também é muito complicado, as pessoas nem sempre conseguem fazer isso. Então, se conseguir fazer um tipo, né, ou de resistência, ou o outro exercício aeróbico, já tá ótimo. E de preferência que conseguisse fazer umas 2 vezes por semana, assim, uns 30 minutinhos, mas, óbvio, começando devagarinho. De alguma forma tem que começar, né? Tem que dar o start do negócio. Isso. E o tratamento ele vai ser individualizado, né? Acaba que não...
Muito, né? Porque nem sempre a fibromialgia vem sozinha, às vezes tem outras doenças também junto, Ela né? pode ser acompanhada de outras doenças. Pode acontecer, né? Quem tem doença reumática, quem tem artrite reumatoide, lúpus, artrite psoriásica, eles podem desenvolver fibromialgia também, né? Então, é importante você ver, essa pessoa tem alguma deformidade que impeça ela de fazer o exercício, né? Ou alguma outra patologia, né? Alguma outra doença, ela tem algum problema cardíaco, algum problema pulmonar que impeça ela de fazer exercício, então tu vai ajustando, né? Mas o exercício a gente orienta para todo mundo, só que a gente ajusta para cada pessoa, assim como medicamento, né? E existe alguma doença que é mais prevalente nessa associação ou não? A gente vê muito com a artrite reumatoide, porque a artrite reumatoide, ela é muito prevalente na população já, né? Então, acaba que a fibromialgia secundária, a artrite reumatoide, acontece bastante. Perfeito. Tendo um diagnóstico firmado, tendo um tratamento adequado, um acompanhamento adequado, dá para viver? Com certeza, dá para viver bem. Dá para viver bem? Dá para viver muito bem, né? Inclusive, um tema assim que é um pouco polêmico, né, para a gente médico, é que a Sociedade de Reumatologia, tanto a gaúcha quanto a brasileira, nós somos um pouco contra isso de querer colocar a fibromialgia como uma incapacidade, um deficiente, porque, na verdade, a gente trabalha para que essas pessoas continuem ativas, trabalhando, estudando, indo atrás dos sonhos delas, né? Então, claro que tem períodos em que pode gerar uma incapacidade, mas na grande maioria do tempo você consegue viver bem se você fizer o tratamento, né? A dificuldade é que muitos dos tratamentos eles não estão disponíveis no SUS, né? A gente só tem amitriptilina no SUS, não tem duloxetina, não tem pregabalina, não tem vários medicamentos que são bons, não tem academia do SUS, Academia da Saúde, em muitos municípios, né? Psicoterapia também. Tem cidades que tem só psicoterapia em grupo e a paciente não se sente confortável. Ou, às vezes, elas me dizem, doutora, mas eu fui lá no grupo da psicoterapia, eu acabo voltando com os problemas dos outros também na cabeça. Então, assim, o que nós gostaríamos não era que as pessoas ficassem todas com um laudo de PCD de deficiente ou de incapaz ou sem trabalhar. Ao contrário, que elas tivessem acesso ao tratamento para poder ter uma vida normal. Sim, né? Sim, atualmente passou essa lei, né? Passou, infelizmente, né? Que entra como um portador de necessidades especiais, né? Enfim. Mas isso é bem isso aí, é complexo dar uma taxação para a pessoa, Exatamente, né? Porque depende muito, tem pessoas que vão realmente ter uma incapacidade, que precisam ter um trabalho adaptado. Essa taxação tem que ser pela incapacidade, né? não pelo diagnóstico em si, né? Isso, exatamente. Bem, fibromialgia, num mundo de informação que a gente tem muita desinformação sobre ela. Né? Tá muito amplo o assunto e eu acho que principalmente depois dessas leis, acabou que o assunto se tornou mais prevalente ainda. A desinformação, ela acaba sendo muito, muito frequente, as pessoas elas são pegas por muita desinformação. Como é que é a tua recepção desses pacientes? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que, na verdade, mais do que desinformação, né, do que uma informação errada, é a falta de informação. É uma doença que ela é muito negligenciada até dentro da própria medicina. Tem vários médicos que não gostam muito de lidar com dor crônica, porque acaba sendo uma consulta difícil, né? Quem lida com dor crônica tem toda uma história, né? No passado, muitas vezes, psicológicas junto de traumas difíceis, ou físicos, ou emocionais. Então, tem muita negligência, acho que pouca informação, poucos livros, né? Sobre isso para a população. Então, acho que isso a gente tem que, como sociedades médicas e tudo, tentar fazer essa questão de tentar levar mais conscientização para a população sobre isso, para que não ocorra esse sofrimento durante tantos anos, uma pessoa até que ela chega num diagnóstico. Sim, e tu notas que tem bastante
dentro da pouca informação, é a informação que chega, é uma informação com muitas soluções milagrosas, muitas coisas que não são factíveis, ou enfim, que prometem algo que não vai ser alcançado. Sempre acontece, né? Porque como o paciente, ele dura muito tempo, que ele já passou por vários especialistas, ele está à procura de uma solução. Então, sempre tem pessoas, né, mal intencionadas, enfim, que propõem soluções, muitas vezes 100%, né, eficazes, e que a gente sabe que não existe, né? Então, sempre falo para os pacientes cuidar, assim, se alguém te fala, não, eu tenho um tratamento exclusivo, né? Hoje em dia a medicina ela é tão universal, né? O que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, a gente já sabe aqui também, os congressos, né? O médico que quer estudar, ele consegue a informação e tudo. Então, não tem por que um médico tem um tratamento exclusivo, né? Para você, só aquela pessoa tem. Eu sou a única pessoa que disponibiliza isso. Ou tem um valor completamente diferente dos outros, né? Digamos, a consulta do reumato, vamos dizer que a média seria R$500, aquele lá tá 3.500, porque tem uma técnica exclusiva. Opa, que história é essa, sabe? Como assim? Então, esses são pequenos detalhes que a pessoa pode prestar atenção. Ou pedir um monte de exames que só podem ser feitos num laboratório específico dele, que ele vai encaminhar os seus exames para São Paulo, sabe? Então, são coisas, assim, que ocorrem frequentemente, né? E os pacientes são ludibriados, né? E saindo um pouquinho da medicina, tem outras áreas da saúde que também se envolvem na parte do diagnóstico e dos cuidados da fibromialgia? Tem também, mas em geral são, tu diz assim, por fazer falcatruagem ou não? Por tratar bem, assim? Talvez tentar até um diagnóstico, mas sem muito conhecimento, né? Qual que é a importância de ser um médico mesmo e não ser um outro profissional para fazer esse diagnóstico? Existe essa importância, sim, né? Com certeza. Claro, existem outras especialidades, né? Que são importantes, né, para o tratamento, que nos ajudam, por exemplo, os psicólogos são super importantes também nesse trabalho, né, mas isso é um trabalho conjunto, né, não dá para ser tratado só com a psicoterapia, né. Dificilmente o paciente vai buscar direto o psicólogo também, né? Exatamente, para isso, exatamente. Então, assim, eles são importantes, o fisioterapeuta também, eles são importantes, né, para o trabalho conjunto que a gente faz, mas a gente tem que entender que também não é a fisioterapia sozinha, ela não muda a via da dor, ela pode ser uma ponte para te fazer um exercício, né? Então, assim, a gente precisa da ajuda dos colegas, né? Mas óbvio que tem que ser algo conjunto. Acho que o médico tem que ser um maestro que vai orientando o paciente. Coordenar o cuidado, né? Exatamente, né? Perfeito. Existe, por exemplo, outros colegas que fazem acupuntura também, né? Acupunturista também tem evidência de melhora, né? Em quem faz acupuntura. Mas, assim, de novo, né? O reumatologista, né? É o que vai orientar. Olha, eu acho que pro teu caso isso é bom, né? A acupuntura é boa, ou essa psicoterapia cognitivo-comportamental seria mais adequada, né? Ou vamos iniciar essa fisioterapia de tal maneira e depois a gente vai passar para o exercício. Então, essa orientação é importante. E o reumatologista é o médico que deveria estar à frente desse cuidado. Isso, exatamente. Perfeito. Orientar. Excelente. Qual a importância de ter uma data de conscientização mundial, né, sobre fibromialgia e fadiga crônica? Eu acho que a data nos obriga, né, todas nós organizações, né, por exemplo, o CIMERS, né, a própria Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul, nos obriga a pensar naquela doença ativamente, né? Então, acho que é importante porque a gente vai criar, a partir dali, campanhas, né, vai fazer um podcast, vai para orientar a população, a gente vai criar atividades, né? Então, isso é importante, a criação de uma data específica. A gente sabe que existe, já estávamos falando aqui, né, muito preconceito sobre a fibromialgia, tem muita, dentro da desinformação ou da falta de informação, ainda existe muito preconceito. Familiares e amigos, eles precisam entender o que sobre quem convive com essa doença? Primeiro, precisam entender que
Ela realmente é uma doença, ela existe, tá? Ela não é uma condição só psicológica, né? Não é um ganho secundário, a pessoa querendo ter algum ganho para não trabalhar, enfim. Então, ela realmente existe, essa pessoa, ela tem uma via da dor que o tempo inteiro está mandando estímulos e amplificando esses estímulos de dor, né? Então, realmente, isso é bem complicado a vida dessa pessoa. Eu acho que o principal é que o familiar, o colega de trabalho, tente também ter informação sobre a doença. Eu acho que no momento que ele consegue ler sobre a doença, vai assistir um vídeo e ver que aquilo realmente existe, ele começa, então, a validar aquela pessoa, a tentar entender. Né, ter mais compaixão com aquele sintoma que ela tem, né? E assim os médicos também, eu acho que quando o médico nega um pouco a fibromialgia, exatamente porque a gente não conhece tudo sobre a doença. Então, a gente não entendeu exatamente o mecanismo, a causa da doença, não encontrou ainda a maneira de ter um exame diagnóstico objetivo. Então, os próprios médicos negam isso, né, também. Então, eu acho que a gente tem que começar a estudar cada vez mais, tanto a gente quanto, né, as pessoas que rodeiam e o próprio paciente com fibromialgia, para entender melhor e saber lidar melhor com isso. Com certeza. Tá certo. Que orientação bem prática tu darias para quem tem uma suspeita de poder ter uma fibromialgia, quem talvez já está investigando? Sim, prática, procure um reumatologista. Com certeza. Isso muito importante, exatamente. Tá certo. Bom, conversamos bastante, já estamos chegando quase no final aqui do nosso bate-papo. Foi muito esclarecedor aqui, né? A gente dentro de uma doença que a gente ainda tem muita coisa a descobrir, muita coisa ainda vai surgir, né? Sim. Sobre a fibromialgia, dos tratamentos, do diagnóstico, dos medicamentos também. A gente está num mundo de ciência aflorando cada vez mais, né? Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho sobre outro tipo de informação aqui. Nós aqui no podcast, nós temos uma espécie de um clubinho do livro. Né? Então, gostaria de pedir uma indicação de algum livro que para ti foi importante. Para ti, para tua formação, daqui a pouco é um que tu indicas para os teus pacientes ou, enfim, gostou de ler. Algum livro. Tem um livro que ele é muito bom, só que ele acaba sendo em inglês também. Não sei se existe em português também, é Mindfulness for Health. Então, seria como se fosse uma atenção plena para a saúde, né? Mindfulness é uma técnica que se usa, que se tenta focar no agora, né? E esse livro, ele fala como usar essa técnica para melhora da dor, né? Isso também no consenso, não é uma coisa assim, esotérica, nada, no consenso de reumatologia, agora da Sociedade Brasileira de 2026, se coloca também que é uma técnica que pode ser tentada e que tem bons resultados. Então, assim, eu acho esse livro interessante nesse sentido. A gente poderia quase fazer uma tradução direta de mindfulness para meditação, né? Uma técnica de meditação. Exatamente. E isso exatamente. Ela veio lá dos budistas, né? Sim. Do budismo, das técnicas de meditação, exatamente. De você focar no agora, né? E não tanto no sofrimento do passado, nem do futuro, né? Nem nos medos do futuro. É o atual momento. Exatamente. E como um agradecimento pela tua presença aqui, nós queremos te ofertar um presentinho. Olha só. Que é um livro indicado por um outro participante aqui, um outro convidado. Vou mostrar para vocês aqui. Ikigai, que acaba sendo algo meio dentro desse assunto, né? 5 passos para encontrar propósito de vida, ser mais feliz. Bem interessante esse livro também. Muito obrigada. Agradecemos demais a tua presença aqui. Acho que é um assunto que a gente precisa realmente conseguir abordar, conseguir falar, conseguir conversar. Uma pergunta que eu ia te fazer. Existe algum lugar onde a família, onde os conhecidos e o próprio paciente pode buscar mais informação? Existe algum site, Existe. Se eles colocarem no próprio Google, né, um motor de pesquisa, colocarem Sociedade Brasileira de Reumatologia, SBR, eles conseguem, ali tem várias cartilhas sobre
praticamente todas as doenças reumáticas. Tem Que cartilhas para o paciente que são feitas pelos especialistas. Uhum. Então, são informações confiáveis. Tem, inclusive, um vídeo também explicando, mostrando direitinho a causa da fibromialgia, contando a história de uma mulher, como é que começou e tudo, né? Um desenho, assim. É bem interessante. Então, eu acredito que vale a pena entrar no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Que e olhar. joia. E é gratuito. Que legal, que legal. E como é que o paciente consegue saber que o médico realmente é reumatologista? Ele pode... Isso a gente também teve um cuidado, né? De fazer isso Uhum. na Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul. A gente tem ali todo... Se ele entrar também, botar no Google, Sociedade do Rio Grande do Sul, ele vai encontrar, ele tem Encontre Seu Reumatologista. Ótimo. Então, ele pode colocar ali, procurar por cidade, né? Que vai ter os reumatologistas que realmente são, que tem o RQE, né? Que são especialistas, Sim. que fazem parte da sociedade. Então, são pessoas que estão se atualizando. Uhum. Ele consegue encontrar, ele consegue procurar por nome também. Então, daqui a pouco na cidade dele tem uma pessoa que está ali como reumatologista para confirmar se realmente, né, Sim. ele tem essa especialidade. Tá ótimo. Então, a informação de qualidade é só Muito buscar no importante. lugar certo, né? Exatamente. Só buscar no lugar certo Exatamente. mesmo. Isso, Enfim, tá. essa fibromialgia, né? A fibromialgia é uma condição que é real, que ela existe, que precisa de um diagnóstico adequado, que precisa de um cuidado adequado, e com isso a gente acaba tendo a possibilidade de ter uma qualidade de vida adequada também. A importância de buscar uma informação, a importância de buscar essa informação de qualidade, isso sempre a gente reforça aqui no nosso podcast, que tem esse grande objetivo de trazer informação, né? E a gente tem essa premissa realmente aqui no nosso podcast Fronteiras da Saúde. Informação de qualidade que tem que ser buscada mesmo. Quero te agradecer a tua participação. Foi muito bom, muito esclarecedor mesmo. Eu acho que é um assunto que, por mais que seja esse o mês, né, que chama atenção, é um assunto que tem que estar sempre vivo, né? Sempre vivo. Eu não sabia que era tão prevalente assim, Exatamente, né? muito. Então, todos precisamos saber, Exatamente. assim. E cada vez você vê que homens também, né? Que não é uma doença só de mulher, a gente vê homens também, né? Que muitas vezes acabam não sendo diagnosticados por não ser tão prevalente neles, né? Claro. Perfeito. Vamos buscar essa informação, então. Para você nos acompanhar, siga nossos canais no YouTube, no Spotify. Nós temos este episódio aqui do Fronteiras da Saúde, mas temos outros episódios com outros temas e com bastante informação de qualidade.